e aí a gente deixa acontecer, né? Então, a gente não gosta muito de fazer logo, espera o ano chegar, as energias se assentarem para poder dar uma melhor direção. Mas a regência vai ser através de todos os orixás. Agora eu lembrei da sua pergunta, porque é tanta informação. Sim, Mas a sim. regência vai se dar através da força dos orixás, tá? E pode ser o Entendi. masculino, feminino, pode ser os dois, o casal, né? A energia do polo masculino e do polo feminino. Tá, e quem fala de, por exemplo, assim, o regente para 2025, por exemplo, é algum guia que chega através da espiritualidade e fala, vai ser isso, é isso? Então, e isso cada casa vai ser de alguma forma. Tem casas que vão ser por jogo de búzios, tem casa que vai ser pelo regente da casa, tem casa que vai ser pelo guia-chefe da casa, tem casas que vão ter talvez um outro método, né? Então vai ser é uma coisa muito particular de cada casa, sabe? De cada casa vai ser um pouco particular, mas no final as informações acabam se concatenando, sabe? Se acabam se igualando, né? Às vezes aparece um orixá a mais, um orixá, mas assim, todos os orixás fazem parte, né? Mas se você vê, quem estiver aqui assistindo a live e ver os orixás que a gente vai falar aqui e pesquisar ao longo das redes sociais, vai ver que bate, né? A maioria tem pelo menos esses dois que a gente vai citar aqui hoje. Tá, e deixa eu perguntar uma coisa. Ao longo da nossa conversa, dos últimos Espiritualidade Talks, inclusive quem já assistiu mais do que um Espiritualidade Talks, a gente sempre diferencia a Umbanda da Luz, que é o que a gente acredita, e a Umbanda das Trevas, que é misturada às vezes com outras bandas, né? Como é que funciona e essa questão do regente? Ela funciona em todos esses tipos de Umbanda? Como é que é? Eu queria entender isso. Tipo, a Umbanda da Luz, ela faz o mesmo movimento, tal? Como é que é? Então, a Umbanda mesmo que a gente segue, né, ela vai ter esse movimento, tá? Agora as outras bandas que a gente tem comentado, né, como você falou, a Umbanda das Trevas, né, que é assim, é uma escolha de trabalhar numa polaridade negativa. E aí a gente está gravando vários vídeos sobre isso, que no final a conta fecha para todo mundo, independente das escolhas. Eu não tenho certeza de como, por exemplo, uma outra banda ela trabalharia, sabe? Porque eu falo para você, nem procuro realmente saber direito como é Entendi. que eles fazem esse tipo de escolha, porque para certos tipos de escolhas que pessoas fazem, né? Tipo essas promessas rápidas, isso tudo que eu venho falando nas redes sociais, eu tento também não fazer muita conexão com o caminho, sabe, dessas pessoas, de como elas levam, sabe? Não bate. Então, eu prefiro ficar assim, observando mais ali o nosso quadrado. Mas Aham. assim, mas é interessante, depois que eu a gente, alguns outros pais de santo, quiser depois comentar, falar também dos seus, né? É interessante a gente ter essa noção também de como eles vêm, né, dentro dos seus centros, né? Tá bom. Então, eu queria entender o seguinte: duas perguntas, que eu não sei qual que você quer responder primeiro, que eu já queria começar aqui entendendo isso. Primeiro, na visão, então, olhando para o centro seu, que é da sua mãe, certo? O centro que você é do Rio de Janeiro, né? Quais são os regentes para 2025? E eu tenho uma dúvida, uma questão também sobre 2024. Quais foram os regentes de 2024? Não sei se dá para a gente trazer os dois aqui. Sim, 2024 a energia que foi muito forte e é muito forte é de Exu com o Baluaê, né? Foi de Exu com o Baluaê. Então foi uma força de realmente ligada muito à proteção, ligada a muita evolução, aonde o movimento foi muito voltado para essa questão de progresso, de prosperidade, mas ligado também ao orar e vigiar e à proteção. Então, assim, tem muitos, entendendo o arquétipo do guardião, entendendo o arquétipo de Obaluaê, a gente cruza as informações no contexto comportamental, né, e energético, e a gente começa a traçar os caminhos para a vida, né? Sim. Então,
nós tivemos essa regência de 2024. Então, 2024 você fala que foi o ano do progresso, o ano da evolução, é isso? Foi um ano voltado para a evolução, mas um ano também voltado para as coisas certas, corretas. Foi um ano de caminhos, de aparecer novos caminhos evolutivos, sabe? Um ano propício para isso, sabe? De realmente vários caminhos serem mostrados e você também sair de caminhos que não prestavam. Então, vários caminhos, para quem está conectado, para quem se permite ser guiado, de alguma forma se conectou a caminhos de prosperidade, caminhos progressistas, caminhos conectados com a evolução, que vai colher agora, né? Nesse próximo ano. Porque o que eu sinto de 2024, olhando para minha vida e olhando para várias pessoas ao redor, é que foi um ano de muita luta, assim, sabe, Ricardo? Foi um ano, por exemplo, onde eu fechei vários ciclos, sabe? Foi um ano de muita dificuldade em algumas questões, onde ficar, inclusive, sem visão, de falar, caramba, qual que é o próximo passo? Aí as coisas despertam, sabe? E fala, pô, acho que esse é o próximo passo. Sabe? Foi um ano muito assim nesse movimento. Tá ligado com o que você está trazendo, né? Tá ligado, porque a energia de Obaló, a energia do progresso, é uma energia que está muito próxima a uma outra energia, que é uma energia da Umbanda chamada de Omolu, é a energia da morte, energia de fim de ciclo. Então, assim, quando eu termino um ciclo, eu parto para um novo caminho, um novo passo, um novo degrau. Mas se eu não findar esse ciclo, eu não consigo ir para o próximo passo. Então, Sim. foi um ano muito disso, que eu tenho que fazer um bom fim de ciclo para poder progredir. E como tinha Exu no meio, que Exu que dá caminho, ele acaba no momento da dúvida, que é no momento da encruzilhada, ele te direcionar. E aí essa energia acaba te direcionando realmente para um caminho evolutivo. Como foi o meu exemplo também, né? Como você falou, sim, foi para mim também foi muitos exemplos sobre isso. Foi muitos caminhos sendo mostrados, né? E vários caminhos evolutivos ainda tá sendo. Então, assim, foi um ano realmente de muita transformação, muita transmutação. Faz sentido para você que está acompanhando a gente aqui? Coloca aí no chat como que foi 2024 para você. Foi um ano que você encerrou ciclos, começou novos ciclos? Comenta aí só para a gente seguir aqui. E aí, faz sentido demais isso para mim que você está trazendo. Até anotei aqui, Ricardo. Eu tenho outra dúvida. E 2025? Como é que você enxerga de 2025 em relação aos regentes? Bom, 2025 ele vem com duas energias, dois orixás assim de fantásticos dentro da Umbanda, que também são cultuados no Candomblé, mas vamos focar na Umbanda, que é Xangô e Yansan, tá? Então são orixás cultuados na Umbanda e são energias, são divindades da natureza, né? Eu costumo ensinar isso muito nos cursos, né? Os orixás, eles são divindades e são energias, né? Teologicamente, são tronos, né? Eles têm conexão com a primeira hierarquia divina dentro da teologia, né? Então, eles são divindades, são energias da criação que trazem para nós algumas virtudes e alguns conceitos. Então, quando eu vibro uma característica, quando eu vibro uma qualidade específica, eu estou vibrando uma energia que é própria de. Eu estou vibrando uma energia que me dá um comportamento próprio de um orixá. Então, por exemplo, como eu falei, é Xangô e Yansan. Então, se eu em algum momento da minha vida eu busco uma forma de me equilibrar emocionalmente, eu chego assim, peraí, eu tenho que buscar ajuda nisso, eu preciso de equilíbrio no meu campo emocional. Essa energia que te acomete dessa forma para você buscar equilíbrio na Umbanda se chama Xangô. Entendeu? E o movimento que eu vou fazer na minha vida para fazer eu ir até talvez um profissional da ajuda, para me ajudar a me equilibrar emocionalmente, esse movimento é Yansan. Então, os orixás, são divindades, eles determinam não só o comportamento humano,
Não trabalham não só nas ações e no comportamento humano e nas virtudes humanas, mas também na criação como um todo. Eles atuam também a nível do micro, que somos nós, do micro ao macro, né? A nível planetário, a nível multidimensionais, né? Mas aqui, dentro de 2025, a gente tem a regência desses dois grandes orixás, Xangô e Inhaçã, e a gente pode aqui, depois, com as suas perguntas, esmiuçar mais as qualidades de Xangô e Inhaçã. Não, eu quero exatamente entender isso, sabe? Principalmente para as pessoas. Primeiramente, você falou que é equilíbrio e movimento. Tá. E a questão que eu quero entender aqui é como que as pessoas que estão nos assistindo, tendo consciência disso, como isso pode, enfim, ela pode aproveitar mais do ano, pode acelerar 2025, sabendo disso que você está falando agora.